esta resposta aos crentes. Olá, maltinha. Pois é, hoje na rubrica Resposta aos Crentes, nós temos aqui uma imagem da página Anti-Neo-Ateísmo e um texto que vamos avaliar e que vamos então ler para tirar algumas conclusões em relação a isto tudo. 42 crianças que foram despedaçadas pelas ursas por terem chamado o profeta Eliseu de calvo? Refutado. Ou seja, eles aqui já estão a dizer que nada disto aconteceu, tá? Não morreram 42 criancinhas despedaçadas por ursas por terem chamado o profeta Eliseu de calvo. Depois, logo na primeira linha já se começam a enterrar. O texto que relata o ocorrido com o profeta Eliseu e 42 jovens que foram mortos por duas ursas é comumente usada por críticos de Deus para demonstrar como Deus é maligno, como mata por qualquer coisa banal prazerosamente. Mas como sempre, a leitura deste texto é bem superficial. Então vamos analisar a resposta que eles nos têm para dar em relação a este texto bíblico, está bem? Primeiro, antes de mais nada, o texto apresenta alguns detalhes importantes a considerarmos antes de taxarmos Deus de injusto. Neste caso, Eliseu estava em um caminho fazendo uma viagem, sozinho. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade. Observe que estes rapazinhos saíram da cidade no alcance do profeta Eliseu, que estava em uma estrada seguindo viagem. É interessante observar que a Bíblia cita que 42 deles foram mortos mais à frente. Ou seja, existia um grupo com mais de 42 jovens perseguindo o profeta Eliseu. A questão é, com que finalidade um grupo tão grande de jovens se reúne para perseguir uma pessoa? Reparem no que é que eles estão a fazer. Eles estão a guiar a resposta. Eles estão a guiar a resposta da pessoa que está a ler este texto. Eles estão a fazer-vos perguntas de forma a guiar-vos até à resposta que eles vos querem dar. Que é exatamente isso que eles aqui estão a fazer. Esperaram para abordar o profeta numa área mais deserta com que objetivo? Isto não está na Bíblia. Não está explícito que eles esperaram para se reunir num sítio onde não houvesse ninguém, numa área mais deserta. Teriam eles boas intenções? Evidentemente que não. Ou seja, vocês criaram a pergunta, plantaram a resposta, exatamente aqui. Evidentemente que não. Mais de 42 crianças atrás de um profeta careca a dizer: seu careca, sobe Eliseu, sobe seu careca. Pronto, isto já é motivo para dizer que eles tinham más intenções. Que eles estavam, de certa forma, a agir contra a integridade física do profeta. Isto não está explícito na Bíblia. Isto não está escrito na Bíblia. Vocês é que estão a tirar... A criatura que escreveu isto é que está a tirar conclusões da púcara. O Éder Campos Lopes. Nem sei quem é que é esta criatura. Deixa eu ver. Bem, não sei. Acho que não... Também não me interessa. Whatever. Então, ele depois de plantar esta resposta, de colocar a resposta na cabeça do leitor, diz: assim vemos claramente que o profeta Eliseu estava correndo perigo e estava em grande desvantagem diante de um grupo de jovens mal intencionados que buscava fazer mal contra ele. A única coisa que está escrito na Bíblia que eles estavam a fazer era a zombar da sua careca. Mais nada. Não há indícios de força ou indícios que fosse utilizada força física contra o mesmo. Os meninos não pegam em paus, os meninos não pegam em pedras, os meninos não têm nas suas mãos aquelas fisgas que se usava naquela altura. Não tem nada, não tem armas, não tem nada. A única coisa que estão a fazer é zombar do profeta. Portanto, este argumento plantado, nitidamente, não cola. Quando Eliseu foi abordado por este grupo no caminho, provavelmente em uma área deserta e de mata, ou seja, provavelmente, supostamente, ele estava a caminho e saíram meninos atrás dele da cidade. Não diz que é numa área deserta e de mata. Está bem? Pronto. Mas ele diz que a Bíblia relata que as ursas saíram do meio de um bosque. Ora, o bosque podia ser mesmo à frente da cidade. Só naquela. Está bem? Pronto, só naquela. Podia ser à frente da cidade. Mesmo à porta da cidade. O grupo o hostilizou dizendo o seguinte: uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. A expressão sobe calvo não quer apenas
não quer dizer apenas uma zombaria por Eliseu ser careca. A palavra sobe empregada por aquele grupo zomba do ministério profético de Eliseu, fazendo uma comparação injusta com o profeta Elias, que subiu aos céus em um remoinho. Isto, meus caros, isto também é. Todos os dias vemos isto a acontecer. É o pessoal assim a fugir para o céu num remoinho. Em outras palavras, aqueles jovens zombaram da autoridade profética de Eliseu. Ou seja, e por zombarem da autoridade profética de Eliseu, o que é que lhes aconteceu? Pois é. Diante destes factos, o profeta ficou acuado diante de um grande grupo de jovens mal intencionados. Este grupo de jovens mal intencionados e esta intenção de fazer mal físico ao profeta já foi plantado lá atrás. Ou seja, vocês estão a guiar a cabeça da pessoa no sentido de justificar o mal que aconteceu. Para além de reunidos covardemente contra eles, ainda colocaram em xeque a sua autoridade profética dada por Deus. Diante disto, a única saída vista por Eliseu foi recorrer ao seu Senhor em oração. O engraçado é que ele aqui não explica o que é que aconteceu, o que é que Eliseu disse ou o que é que Eliseu fez para que Deus intervisse. E isso é o que vamos ver exatamente agora. Eu estou a ver a versão católica e vamos indo aqui para esta parte. Eliseu, voltando-se para eles, olhou-os e amaldiçoou-os em nome do Senhor. Imediatamente saíram da floresta 2 ursos e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Ou seja, ele nem sequer, ele em vez de olhar para eles e dizer, meus meninos, tenham calma, não, ele olhou e amaldiçoou-os. Imediatamente em nome do Senhor, ele amaldiçoou aquelas crianças. Da mesma forma como amaldiçoou os soldados, isto se vocês procurarem, lerem em 2 Reis, 1º capítulo, se vocês lerem essa parte, ele mata 102 pessoas, 102 soldados, única e simplesmente porque o foram buscar para o apresentar ao rei. Portanto, eu aconselho-vos a irem ver, esta é a segunda vez que eu estou a gravar o vídeo, o Camzia deu o berro, e eu não consegui gravar o vídeo em condições. Peço desculpa, mas a história está lá, vão a 2 Reis, primeiro capítulo, e vão ler. Vão ler essa história que é curtinha, mas muito engraçada também. Ou seja, eles aqui dizem que diante disto a única saída vista por Eliseu foi recorrer ao seu Senhor em oração. Ele poderia ter recorrido ao seu Senhor para chamar a atenção dos meninos para o mal que estavam a fazer. Ele podia ter dito, Senhor meu Deus, iluminai a cabeça destas crianças, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem, colocai-lhes juízo na cabeça, mas não, ele amaldiçoou imediatamente. E é isto um homem santo, é isto um profeta de Deus. Veja-se, é isto um profeta de Deus. Pronto, e é neste momento que Deus intervém. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Não fazem aqui qualquer género de referência às palavras ou aos atos de Eliseu. Isto já para lavar um bocado da culpa dele. Porque se ele pede a Deus, ou se ele amaldiçoa as crianças, e aparecem 2 ursas e fodem 42 delas, que eu continuo a dizer, se não teve mão de Deus atrás, teve mão de anjo. Porque 2 ursas foderem 42 crianças, as crianças correm, as crianças fogem. Eu acho que andaram ali uns anjinhos a bater nas pernas dos meninos para eles caírem, para as ursas irem lá e comerem os mesmos. Diz então que a ofensiva destas 2 ursas conteve o ânimo maligno deste covarde grupo de jovens que não conseguiu atentar contra a vida do profeta. Mais uma vez, lá no texto, nada diz, vocês podem fazer pausa e ler, nada diz que eles iam fazer mal físico, que eles iam bater, que eles iam matar, não diz nada. Não há aqui qualquer género de assalto físico à integridade física de Eliseu. Mas eles já plantaram essa ideia lá atrás. O argumento está a ser efetuado, todos estes argumentos estão a ser puxados, única e simplesmente num delírio do autor deste mesmo texto.
Se Deus não tivesse agido rapidamente, o que este grupo poderia ter feito ao profeta? Deus foi injusto ao defender um servo seu contra jovens mal intencionados? Ora, e que tal Deus ter mandado 2 ursas, uma para cada lado de Eliseu, e tê-las colocado a rosnarem, de forma a que os putos fugissem? Hã? Não. Deus permitiu que essas 42 crianças morressem às patas e aos dentes das ursas. Deus é justo. Assim, esses jovens não foram mortos por Deus porque chamaram Eliseu de calvo. Pois, foram mortos única e simplesmente porque eles chamaram o Eliseu de careca. Está bem? Pronto. Não há volta a dar. Diz então que foi como fruto das suas ações malignas e covardes diante de um servo de Deus, e então assim não houve injustiça alguma da parte de Deus. Claro que não, Deus dá a vida, Deus tira a vida, a nossa vida é de Deus, Deus faz o que quiser da nossa vida, não é? Reflexão sobre o assunto. O homem foi criado como um ser moral livre. Eu não entendo o que é que o livre-arbítrio para aqui é escolhido, ou para aqui é chamado. Houve livre-arbítrio das crianças chamarem careca ao profeta? Houve. Se calhar houve. No entanto, Deus também só os matou porque quis. Portanto, Deus também possui livre-arbítrio. Ou será que Deus não possui livre-arbítrio em si? Isto porquê? Porque se nós lermos aqui à frente, podemos ler que Eliseu foi salvo pela providência divina. Alguns jovens iam dar cabo da vida do santo profeta de Deus de forma zombeira e cobarde, mas a sua missão não tinha sido concluída. A de Cristo sim, não percebo o que é que isto está aqui a fazer. E mesmo assim, quem somos nós para questionarmos uma ordem ou ação ou decisão divina? Ninguém. Não somos ninguém. Lembrem-se, nós não somos omniscientes. Ora, Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Deus sabia que as criancinhas iam correr atrás do profeta. E sabia que, segundo as palavras desta criatura, sabia que eles iam fazer mal ao profeta. Então, por carga d'água é que Deus não disse a Eliseu, olha, tipo, corre, foge, porque vêm aí crianças para te fazer mal. Por carga d'água é que Deus não interviu, não colocou outra ideia, outra. Porque é que Deus não colocou um anjo à porta da porcaria da cidade como forma de fazer os meninos atrasarem-se para Eliseu fugir? Se Deus é assim tão onisciente, ele sabia dos acontecimentos e sabia que podia prevenir esses acontecimentos, mas não os preveniu. Ele foi permissivo e deixou que 42 crianças morressem às mãos de 2 ursas mandadas por ele, ordenadas por ele, para matar essas mesmas crianças. Portanto, eu acho que Deus é onisciente e vê o futuro. Ele sabe tudo e vê tudo. Ele conhece o futuro, mas ele não pode fazer nada que não se encontre nesse futuro que ele já viu. Ou seja, Deus em si não possui qualquer género de livre-arbítrio. Porque uma vez que se Deus intervisse de outra forma nesta questão, ponto 1, estas palavras não existiam. E também, sinceramente, estas palavras existem muito embora Deus não exista. Pelo menos o Deus bíblico, tal e qual como o conhecemos. Porque o Senhor pouparia a vida de um bando de marginaizinhos homicidas que jamais iriam se converter aos retos caminhos de Deus. Bem, ele deu-lhes alguma alternativa. Ele disse, olha, tipo, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer, então é melhor que não o façam. Ele nunca avisou as crianças do mal que elas iam sofrer. Ele nunca lhes deu a escolher. Como é que essas crianças tiveram um livre-arbítrio de sim, se falarmos assim, tiveram um livre-arbítrio de ir zombar do profeta? Aliás, nem sequer tiveram um livre-arbítrio. Se nós pensarmos bem, não tiveram um livre-arbítrio.
porque Deus não lhes deu a escolher se iam zombar do profeta e sofrer as consequências ou não. Deus apenas os matou e está feito. Muito embora tenha feito isso pelas mãos de 2 ursas e com a ajuda de anjos, não é? Porque 42 crianças, volto a frisar, é muita criança para matar, pá. O soberano do universo conhece o fim desde o início. Ver Isaías 46, 9, 10. É exatamente isto que eu vos estava a dizer. Ele conhece o fim desde o princípio. Ou seja, o que ele faz e o que ele está a fazer já foi traçado. Ele não pode desviar-se dessa linha. Ele não tem livre-arbítrio. Ele é fatalista. Ele faz apenas aquilo que viu que vai ser feito. E sabe quem são os seus verdadeiros filhos. Sabe até quantos fios de cabelo temos em nossas cabeças. Eu estou a ficar mais careca, portanto é melhor que ele não me apresente as contas para o futuro. E depois aqui uma analogia hipotética. Acho isto incrível. Qual seria a sua reação, mesmo sendo cristão, se encontrasse 42 pivetes violando os corpos, forçando, estuprando, das mulheres e da sua família? Difícil, não é mesmo? Isto chama-se apelo à emoção. Depois de guiar as nossas respostas de encontro aos dogmas que ele tem na sua cabeça, ele faz um apelo à emoção e tenta-nos colocar na posição de Deus e tenta-nos chamar para a justiça divina, ou pelo menos compreender a justiça divina através de emoções fortes que nós possamos sentir em relação a algo tão desprezível como é o estupro de mulheres ou de crianças ou de homens, whatever. O estupro é imoral e é errado. E sinceramente eu sinto às vezes que mais valia a pena matar essa gente toda, mas nós não o podemos fazer, porque nós não podemos tirar a vida de outras pessoas. Mas isso já é assunto para outro dia. Portanto, este apelo à emoção está errado. Até porque esta situação aqui não tem nada a ver com o que eu poderia passar. Deus não passou aquilo que eu poderia passar. Porque Deus podia ter evitado, se tivesse então um livre-arbítrio, Deus podia ter evitado o acontecimento e não o evitou. Eu nunca poderia ter evitado esta situação. Se eu fosse omnisciente e soubesse que 42 pivetes iriam violar as mulheres da minha família, eu parava-os antes de tal acontecer. Não os matava. Se eu tivesse capacidade extra, super, mega, gigantescamente poderosa, como muitos proclamam que Deus tem, eu nunca iria fazer aquilo que ele fez. Eu iria desviar essas pessoas, as intenções dessas pessoas, ou iria proteger a minha família de acordo com as minhas possibilidades. Eu iria colocar, eles, sim senhora, nós somos 42 e queremos violar, vocês querem violar, ótimo, então eu coloco uma cúpula, uma redoma de vidro à volta das pessoas da minha família e vocês não podem fazer nada. Porque a redoma é indestrutível e vocês não conseguem passar. Era assim que eu faria. Deus, ao que parece, é a matar. Depois aqui passam alguns relatos bíblicos. Epá, isto nem vale a pena tocar nisto. A sério, nem vale a pena tocar nisto. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Convertei-vos e viverei. Claro, Deus é amor e justiça. Se vocês forem convertidos a Ele, porque se vocês não forem convertidos a Ele, isto estão a fazer obras aqui em cima. Isto dá para apanhar no microfone, que é uma maravilha. Eu peço desculpa, mas eu não consigo gravar isto noutra altura. Portanto, Deus é amor e justiça. Mas é amor e justiça para aqueles que estão do lado dele. Porque aqueles que não estão do lado dele morrem. Pronto, basicamente é o que está aqui escrito. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, mas se vocês não se converterem, pá, temos pena. Morrem. Deus é Deus e ponto final. Cá está. Deus é tardio em irar-se e em grande é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª ou 4ª geração. Deus é justo. Deus, então, por causa das minhas culpas,
por causa dos meus pecados, Deus vai castigar os meus filhos, vai castigar os meus netos e os meus bisnetos. Deus é um filho da puta, para além, é um filho da puta mesmo recalcado. Porque ele não fica satisfeito por me ver mal. Ele fica satisfeito por me ver mal ao ver que os meus filhos estão mal, ao ver que os meus filhos e os meus netos estão mal, e por ver que eu fico mal pelos meus filhos, os meus netos e os bisnetos estarem mal por minha culpa. Ele fode a vida há 3 gerações única e simplesmente porque eu pequei. Porque eu fui contra, porque eu intentei contra a sua ideia, contra a sua pessoa. Deus é justo. Ele está-me a tentar provar que Deus é justo e depois apresenta-me uma merda de um texto onde nós podemos ver perfeitamente que Deus é um miserável e é das piores criaturas alguma vez saídas da mente, da mente humana. Porque isto, sinceramente, se isto é um Deus, eu vou ali e já venho. O Deus bíblico não existe, certinha absoluta. Não pode existir criatura mais imoral. Se ele existir, ele é completamente... é a criatura mais imoral em todo o universo. Eu não consigo, nem Hitler, nem Stalin. Eles eram santos ao pé de Deus. E aqui está, a minha é a vingança, eu retribuirei em vez... E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas cá está. Mas vocês não podem julgar Deus. Tá? Seus ateuzinhos de merda. E está aqui algum crente, que eu sei que eles andam aí. Mas vocês, seus ateus de merda, não julguem Deus. Tá? Pronto, é o que diz a página contra o neo-ateísmo. Conclusão. Deus é o único que pode tirar a vida do ser humano e permanecer inculpável. Pronto. Bastava ele ter dito isto na primeira linha. Deus é o único que pode tirar a vida do ser humano e permanecer inculpável. E eu ficava satisfeito, mas não. Teve que dar este rol de desculpas de merda até chegar aqui. É um direito inerente da divindade por ser exclusivo criador do homem, inclusive é fazendo-o à sua imagem e semelhança. Daí os homens serem o que são, não é? Pronto. Eu vejo mais a coisa do outro ponto de vista. O homem é tão mau que criou um Deus ainda pior. O sexto mandamento proíbe ao ser humano a tentar contra a vida do seu semelhante, mas a vida que Deus nos dá pode ser retirada por ele, como e quando lhe aprouver. Deus é Deus e não há outro semelhante. Seu caráter é perfeito e suas sábias decisões são inquestionáveis e irrefutáveis. Pronto. E isto que eu acabei de fazer até aqui de nada serve, uma vez que Deus, pronto, é sábio em todas as suas decisões e é inquestionável e irrefutável. Olha, o que é que eu vamos ver aqui algumas das ótima análise, muito bom, excelente texto. Aqui o Alexandre diz: Deus não podia usar um taser, uma bomba de gás ou uma arma não letal, qualquer coisa do género. Ou Deus podia eliminar a cabecinha insana desses 42 malvadinhos, ou Deus podia ter salvo o profeta sem matar ninguém. Mas aí a história não tem graça. Pois não, aí a história não tem graça. Aqui o Marcos Vom diz 300 linhas e não falou porra nenhuma. Justifica assassinato por crianças pelo facto de ter zoado de um careca? E aqui o selo do Olavo de Carvalho de psicodelia argumentativa. Este realmente é mesmo um discurso de Olavete. Não importa o que falar, tentar esconder ou fantasiar. Seu Deus é injusto, racista e burro para caralho. Ele criou a Terra e não sabe que ela é redonda. Na Bíblia está escrito que a Terra é plana. Muitos astrólogos de antigamente foram queimados pelos religiosos sem cérebro por ignorância. Mas foda-se, Deus não existe. Pois, cá está, Deus não existe. Mas isto já é... Ui, seu cozinho não será perdoado. Mas pronto, eu deixo-vos o link deste texto. Deste texto magnífico. Está aqui em cima, vou já copiar. Espero que tenham gostado. E passem por aqui pela página Anti-Neo-Ateísmo para se rirem um bocado. Vale a pena. A sério, vale muito a pena ler estes textos e ver estas imagens criadas para argumentar contra o neo-ateísmo. Espero que tenham gostado. Se ainda aqui estão, se gostaram e se ainda não estão subscritos, subscrevam, deem like no vídeo. Eu vou-me embora, vou dormir. E lembrem-se, como sempre,
Com Deus não se brinca e com as ursas que ele manda também não, tá bem? Vá, Deus e portem-se bem.